Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sábado, sabadão aí com muitos jogos, tá galera? Sabadão aí dia 17 de janeiro de 2026. Separei para vocês aqui 12 jogos, tá galera? 12 jogos aí nessa rodada. Final do vídeo aí vai ter bilhete pronto, vai ter bilhete de alavancagem, vai ter bingo e no finalzinho eu vou estar deixando aí uma super odd pro clássico inglês que vai ter nessa rodada, né? O clássico de Manchester, né? Manchester United contra o Manchester City, tá? Então no finalzinho aí tem essa super odd pra vocês, tá show? Já vai deixando seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal você que ainda não é inscrito e deixa também seu comentário que é muito importante, tá? Principalmente aí sugestão de vídeo novo, tá galera? Deixa a sugestão aí que eu vou estar tentando trazer vídeos novos pra vocês aí, tá show? E vamos dar uma olhada aqui nessa grade de jogos, esse super sabadão, né? Como vai ter muitos jogos, eu vou tentar assim, ser o mais breve possível na análise, tá, galera? Vamos começar aqui já falando do primeiro jogo, tá? A gente vai ter aqui Campeonato Inglês Premier League, rodada 22, 9h30 da manhã. A gente tem um clássico de Manchester, né? Manchester United contra o Manchester City. Esse jogo aí que promete ser bem interessante, né, galera? Manchester City vice colocado aí com 43 pontos, vem de 3 empates seguidos, né? Agora já viu o Arsenal, que é líder do campeonato, abrir 6 pontos de vantagem, mas a gente sabe da força que o Manchester City tem, né? E o do elenco, tá? Que é um elenco forte também. Do outro lado, a gente tem o Manchester United, que por coincidência também vem de 3 empates seguidos aí, tá com 32 pontos. Se vencer, vai a 35, né? Então pode subir aí para a quarta posição. Isso se o time do Liverpool tropeçar nessa rodada também, né? Então, assim, promete ser um jogo bem equilibrado aí e, obviamente, importante para as duas equipes. Os últimos 5 jogos desse confronto direto, a gente vai ver 2 vitórias do Manchester United, 1 vitória do Manchester City e 2 empates, galera. Então, assim, tem um equilíbrio muito grande e, querendo ou não, se a gente for pegar por números, né, o Manchester United tem levado a melhor aí com 2 vitórias contra 1 do Manchester City, né? Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando, galera, na minha, assim, a análise é a dica mais interessante aqui para esse jogo, é o ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Manchester City, talvez um empate de 2-2. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Championship, né, que é a segunda divisão aí, a gente vai ter a rodada 27, 9h30 da manhã a gente tem o Coventry, né, o Coventry, cada um fala de um jeito, contra o Leicester. Esse jogo aí, galera, que promete ser bem interessante também, porque o Coventry aí tá encaminhando aí o seu acesso para a primeira divisão, obviamente que ainda tem bastante jogos, mas a equipe já tá com 52 pontos, né, tá numa campanha muito boa, possivelmente vai ficar entre os dois melhores aí se manter essa regularidade. Se a gente for ver os últimos 5 jogos, a equipe vacilou um pouco, né? 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória apenas, né? Então tem que buscar essa vitória aí para cima do Leicester. O Leicester que tá lá no meio da tabela em 12º lugar com 37 pontos. Se vencer, vai a 40 pontos. Aí ainda fica na esperança de tentar uma vaguinha pelo menos nos playoffs dessa Championship, né? Os últimos 5 jogos aqui desse confronto direto, a gente vai ver 3 vitórias do Leicester, 1 vitória do Coventry e 1 empate. Então aqui nesse jogo, galera, a melhor opção que tem é a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Acredito que é jogo muito bom para 2 gols ou mais. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 casa, né? Pelo fato do Coventry jogar em casa. Mas eu acredito que vai terminar empatado, né? Tô acreditando que vai ser um empate 1-1 aí nesse confronto. Agora vamos aqui pro próximo jogo, Campeonato Espanhol La Liga, vamos ter o Real Madrid, né, que tá de técnico novo, né? O Xabi Alonso não aguentou aí e acabou sendo demitido, né? Não apresentou aí uma regularidade e acabou aí que o presidente mandou o Xabi Alonso, assim, mandou para escanteio, e agora o Real Madrid está de técnico novo, mas na primeira oportunidade que teve já foi eliminado o Real Madrid da Copa do Rei, tá, galera? A gente vai ter o Real Madrid jogando em casa contra o Levante, 10 horas da manhã, esse jogo válido pela rodada 20. Na classificação aí, o Real Madrid está 4 pontos atrás aí do seu rival Barcelona, né? Barcelona tem 49, enquanto o Real Madrid tem 45 pontos. E o time aqui visitante, né, o Levante, está em penúltimo lugar com 14 pontos, né, equipe que vai brigar para não ser rebaixado. Como eu falei para vocês, na Copa do Rei, o Real Madrid foi surpreendido e perdeu para o Albacete aí e acabou sendo eliminado, né? Isso nas oitavas de final ainda, tá, galera? Então foi uma surpresa aí e, querendo ou não, aí 2 derrotas seguidas, né?
na grande final da Supercopa da Espanha, perdendo para o seu rival 3-2 e perdendo aí, ele sendo eliminado da Copa do Rei na última rodada, o Albacete 3-2 também. Do outro lado aqui a gente tem o Levante, que vive altos e baixos, né? E no confronto direto, Real Madrid venceu 3 vezes, Levante venceu uma e teve um empate, tá? Acredito que o Real Madrid vai com tudo aí em busca dessa vitória, tá pagando uma odd baixa, tá? 1,18. Pelo momento que vai vivendo, não sei se vale a pena a gente pegar o palpite, o Real Madrid para vencer no primeiro tempo, como uma primeira opção, tá, galera? Aqui eu acredito que o mercado de gols é mais seguro. Então a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida, né? Especialmente que o Real Madrid não tá com a defesa boa, né? A gente viu no último jogo da Copa do Rei. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui, caso vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Real Madrid. Agora vamos aqui para o campeonato italiano, Série A. A gente vai ter rodada 21 aqui. E 11 horas da manhã a gente tem um confronto entre o Udinese, né, que joga em casa, contra a líder do campeonato, Inter de Milão. A gente vai ver aí a Inter de Milão 46 pontos, né? Tá com 3 pontos de vantagem aí pro segundo colocado, que é o Milan, né? Seu rival. E a gente tem o time da casa aqui, que é o Udinese, que tá no meio da tabela, em 10º lugar com 26 pontos, né? Porém, os últimos 5 jogos aí da Udinese, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, não vive um momento legal. Enquanto o Inter de Milão, 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. No confronto direto, galera, a gente vai dar uma olhada aqui. A Inter venceu 4 vezes e a Udinese venceu 1, né? Então, assim, o favoritismo aqui é total da Inter de Milão e o momento é favorável, né? Tá pagando uma de 1,45 para Inter vencer. Na minha opinião, vale a pena, tá? Primeira opção aqui, fora vence, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 fora, 2-0 para Inter, né? Talvez 1-0 magrinho. Agora vamos aqui para o campeonato alemão Bundesliga, vamos ter aqui o Borussia Dortmund contra o São Paulo. 11h30 da manhã esse jogo aí, válido pela rodada 18. O Dortmund jogando em casa vai tentar buscar essa vitória, né? O título tá bem distante, né, galera? Cá entre nós, sendo realista, dificilmente o Bayern de Munique vai perder esse título. Mas o Borussia vai querer se manter pelo menos aí na segunda posição, né? Obviamente no grupo dos 4 melhores para garantir vaga para Champions da próxima temporada, né? Vai brigar até o finalzinho aí para tentar tirar esse título do Bayern de Munique, que é quase impossível, tá? A equipe do Dortmund tá com 36 pontos. Enquanto o visitante São Paulo é o penúltimo colocado com 12 pontos, né? Não vive um momento nada legal, vai brigar para não ser rebaixado. E a gente vai ver aqui, né? Os últimos 5 jogos do confronto direto, 3 vitórias do Dortmund, 1 vitória do São Paulo e 1 empate, né? Então aqui, galera, o favoritismo é do Dortmund, tá? Pagando uma de 1,34 para fazer uma duplinha aí, tá bem interessante. Ou quem quiser pegar no ao vivo aí para fazer a entrada simples, pode pegar no ao vivo aí uma odd acima de 1,45, por exemplo, tá? E aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Dortmund. Agora, próximo jogo aqui, Premier League, a gente vai ter aqui o Liverpool jogando em casa contra o time do Burnley. Esse jogo que acontece meio-dia, jogo válido aí pela rodada 22, e a gente vai ver aqui na classificação, né? O Liverpool aí vem de uma ascensão, né? Jogando muito bem, começou o campeonato muito mal, mas agora já está em 4º lugar com 35 pontos. Obviamente que não vai brigar por título, né? Porque tem uma vantagem aí, uma desvantagem, na verdade, né? De 14 pontos, né? O Arsenal 49 pontos e Liverpool 35, né? Então, impossível tirar esse título aí do Arsenal, do Manchester City ou até mesmo do Aston Villa, que são equipes que estão mais aqui em cima, principalmente o Arsenal, né? O Liverpool vai tentar se manter pelo menos aí nos 4 melhores aí para garantir a vaga na Champions da próxima temporada, né? No confronto direto aqui, no confronto direto não, né? O time do Burnley aqui, na verdade, né? Tá em penúltimo lugar com 13 pontos apenas. Na minha opinião, esse grupo dos 3 últimos aqui, eu acho que não vai mudar não, tá, galera? O West Ham, Burnley e principalmente o Wolverhampton já rebaixado, na minha opinião. Então, situação bem complicada aí do Burnley. No confronto direto aqui, a gente vai ver 5 vitórias do Liverpool, né? Liverpool aí, favoritismo total nesse confronto. E tá pagando aqui uma odd de 1,26, galera. Pra fazer um bilhetezinho aí complementar, tá ótimo essa odd, tá? Mas aqui a gente vai pegar o menos um handicap asiático pro Liverpool pra poder aumentar essa odd, né? Chegar ali 1,40 mais ou menos, ou até um pouco mais. Então, primeira opção, casa menos um handicap asiático. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Liverpool. Agora vamos ter aqui um grande jogo no Campeonato Alemão Bundesliga, né, rodada 18. A gente vai ter o Red Bull Leipzig contra o Bayern de Munique.
2h30 da tarde esse jogo. O jogo promete aí ser interessante para gols, né? O Leipzig, que é o terceiro colocado com 32 pontos, né? Tem um ataque muito bom, né? 32 gols marcados, 19 gols sofridos. E do outro lado, simplesmente o líder do campeonato aí com 47 pontos, né? Não perdeu nenhuma até o momento. 66 gols marcados e 13 gols sofridos. Troço absurdo, né? E se a gente for pegar o número aqui do Harry Kane, cara, que é o artilheiro, né? São 20 gols do Harry Kane em 17 partidas. Eu nem sei se ele participou dessas 17 partidas, tá? O cara simplesmente fede a gol, né? O confronto direto aqui a gente vai ver, o Bayern de Munique venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? A maioria das vezes aí batendo muitos gols, né, galera? Então a primeira opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera, vou arriscar um placar aleatório, tá? 4-2 fora, 4-2 pro Bayern de Munique. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato da Arábia Saudita, a gente vai ter o Sauditão Al Nassr de Cristiano Ronaldo e companhia contra o Al Shabab. 2h30 da tarde, esse jogo válido pela rodada 16. O Al Nassr que vem de uma sequência de 4 tropeços, né? 1 empate, 3 derrotas nesses últimos 5 jogos e perdeu a liderança e viu o seu rival, o Al Hilal, disparar, né? O Al Hilal agora que abriu a vantagem de 7 pontos, né? Então o Al Nassr vai ser difícil agora tirar essa diferença, mas vai tentar se manter aqui entre os 3 melhores, porque tem o Al Ahly, tem o Al Qadsi e até mesmo o Al Ittihad, né? O Al Ittihad correndo um pouco mais por fora, né? Mas o Al Qadsi do quinto colocado aqui para cima, todo mundo tem chance aí de ficar entre os 3 melhores, né? Então o Al Nassr tem que abrir o olho aí para não tropeçar. E do outro lado o Al Shabab, que está ali beirando a zona do rebaixamento com 11 pontos apenas, né? Conquistou sua segunda vitória na última rodada aí contra o Neon, né? Então tem 2 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, mas é uma equipe que teoricamente é bem fraquinha, né? O confronto direto aqui, o Al Nassr venceu 4 vezes e empatou uma, né? Nesse confronto aí contra o Al Shabab. A odd para o Al Nassr vencer tá 1,27. Para fazer um complemento de bilhete ou até mesmo uma duplinha aí, dá para pegar essa odd, tá, galera? 1,27 é interessante. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa menos um handicap asiático e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Al Nassr. Agora vamos aqui para o Campeonato Inglês Premier League, mais um jogo aqui da rodada 22, vamos ter o Nottingham Forest contra o Arsenal, líder do campeonato. 2h30 da tarde esse jogo. Acredito que mesmo jogando fora de casa, o favoritismo é total do Arsenal, tá, galera? Arsenal que vai fazendo uma campanha impecável aí até o momento, 49 pontos, mais líder do que nunca. E o time do Nottingham beirando a zona do rebaixamento com 21 pontos. Conseguiu uma vitória importante na última rodada aí nesse confronto direto aqui contra o West Ham, né? Acabou vencendo e conseguiu abrir a vantagem aí de 7 pontos pro West Ham, uma vitória muito importante, né? Só que agora nesse confronto aí contra o Arsenal, não sei, tá? O time do Nottingham dessa temporada aí tá muito fraco. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Acabou sendo eliminado aqui da Copa da Inglaterra aí pro Wrexham, que é uma equipe da segunda divisão, se eu não me engano. E o Arsenal, por sua vez, 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, né? Confronto direto, o Arsenal venceu 4 vezes e empatou 1. Então aqui, galera, a gente vai dar uma olhada na odd aqui, ó, 1,57, 1,59, uma odd muito boa, tá? Primeira opção fora vence, Arsenal para vencer, com essa odd bem interessante. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui, galera, fora mais de 1 gol e meio, Arsenal para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Arsenal. Agora vamos ter aqui o campeonato aqui paranaense, né? O grande clássico aqui do campeonato paranaense, né? Nessa quarta rodada a gente tem o nosso querido e famoso Atletiba, né? Atlético Paranaense contra Coritiba, 4 horas da tarde. Até o momento aí, no grupo A, o time do Atlético Paranaense, 2 vitórias, 1 empate, 7 pontos em segundo lugar. E no grupo B, o Coritiba em segundo lugar, 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Lembrando que essas equipes têm colocado aí jogadores do Sub-20, né? A maioria tem colocado, né? Confronto direto aqui que é importante, 2 vitórias do Coritiba e 3 empates, galera. Então assim, Coritiba tem levado a melhor, mas tem um empate aí que também é bem favorável, tá? A odd pro Coritiba vencer, 3,90, enquanto tá 2,42 aí pro Atlético Paranaense vencer, né? Então o Coritiba pagando uma odd bem mais alta, né? Primeira opção aqui, galera, fora mais de meio gol, tá? Coritiba para marcar um gol aí, dependente do resultado final. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui um ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol na Liga, vamos ter aqui o Real Betis contra o Villarreal, 5 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 20, lembrando que o jogo vai ser disputado aí num estádio diferente, tá?
O estádio do Real Betis mesmo acho que está em reforma, alguma coisa assim. O Villarreal, que é o visitante, terceiro lugar aqui, 41 pontos, fazendo a campanha muito boa, tá? Vai brigar aí por Champions, né? Por vaga na Champions. E o Real Betis em sexto lugar com 29 pontos, vai tentar manter aí essa sexta posição pelo menos para pegar uma vaguinha na Conference League, ou quem sabe brigar na quinta posição aqui com o Espanhol, né, que está perdendo nesse exato momento, querendo ou não, um ótimo resultado aí pro Betis, né, e vamos ver se o Real Betis consegue vencer esse jogo aí, chegar a 32 pontos e ficar nessa briga aí com o Espanhol para garantir pelo menos uma vaga na Liga Europa, né. Então assim, promete ser um jogo bem equilibrado aí entre Betis e Villarreal. No confronto direto, 2 vitórias de cada um e um empate, né? Então, assim, equilíbrio total nesse confronto, né? Primeira opção aqui, galera, mais de um gol e meio na partida, tá? Lembrando que os últimos 5 jogos aí bateu ambos marcam, né? Então, esse mais de um gol e meio, na minha opinião, é muito bom. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Real Betis, tá? Vou estar torcendo aí pro Betis vencer esse jogo. E tem time para vencer se jogar o que sabe, tá? Agora, nosso último jogo aqui, Campeonato Paulista, né? Nosso último e único jogo aqui da noite, né? Vamos ter Palmeiras e Mirassol, né? Promete ser um grande jogo, tá? 8h30 da noite esse jogo. Válido aí pela terceira rodada, né? Até o momento, Palmeiras, 2 jogos e 2 vitórias, né? Na estreia venceu 1-0 Portuguesa e contra o Santos no clássico aí da última rodada venceu por 1-0 também. O Mirassol, por sua vez, na estreia venceu o São Paulo 3-0 e no último jogo foi surpreendido aí pelo Primavera, né? Venceu aí por 3-1 o time do Mirassol, né? Então, assim, uma vitória e uma derrota aí pro Mirassol, mas vamos ver se consegue aprontar alguma coisa aí pra cima do Palmeiras, né? Os últimos 5 jogos do Palmeiras, 4 vitórias e uma derrota, né? 24 vitórias seguidas, se a gente for pegar os últimos 2 jogos do Brasileirão e esses 2 jogos do Paulista, né? E o Mirassol, por sua vez, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Confronto direto, o Palmeiras venceu 3 vezes, Mirassol venceu uma, que foi no Brasileirão do ano passado, e teve um empate também, que foi no Brasileirão do ano passado aí no primeiro turno, né? O Palmeiras jogando em casa ficou no empate 1-1, e no jogo de volta aí, no segundo turno, o Mirassol venceu em casa por 2-1, né? Então, assim, vamos ver aí se o Mirassol consegue criar alguma coisa aí pra cima do Palmeiras, o que eu acho bem difícil, mas a gente sabe que futebol tudo pode acontecer, né? Primeira opção, mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Palmeiras, tá? Querendo ou não, vejo favoritismo aí do Palmeiras nesse confronto contra o Mirassol, que querendo ou não, perdeu muitos jogadores importantes, né? Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para esse sabadão, nesse super sábado. E agora eu vou deixar para vocês aí os bilhetes da rodada, tá? Lembrando que no final do vídeo aí tem super odd nesse jogo aqui do Manchester United contra o Manchester City aí, né? Vai ter uma super odd aí no finalzinho para vocês. Então confere até o final do vídeo, tá? E o nosso bilhete da rodada, ele ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete para a rodada aí desse sabadão, né? Nosso bilhete padrão da rodada, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo, Campeonato Alemão Bundesliga, jogo entre Borussia Dortmund e São Paulo. A gente pegou aqui vitória do Borussia Dortmund. Segundo jogo, Campeonato Inglês Premier League, Liverpool e Burnley. A gente botou vitória do Liverpool. E o terceiro jogo, Campeonato Alemão Bundesliga, Red Bull Leipzig contra o Bayern de Munique, a gente pegou mais de 2 gols e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,6. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 206,55. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, que ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos, tá? Primeiro jogo aí clássico de Manchester, né? Manchester United contra o Manchester City pela Premier League. A gente colocou aqui o Manchester United para receber um cartão na partida, pelo menos, tá? Segundo jogo, Campeonato da Arábia Saudita, Al Nassr contra o Al Shabab. A gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Acredito que é um jogo aí para muitos gols e no primeiro tempo vai bater um golzinho. E o terceiro jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, jogo entre Nottingham Forest contra o Arsenal, a gente pegou aqui mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 3 escanteios ou mais no primeiro tempo, tá? Aí no final a gente teve uma odd de 1,56, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 156,73. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora eu vou deixar aqui para vocês o nosso bingo da rodada, tá? E o super bingo ficou assim, ó. A gente pegou 5 jogos, tá? Primeiro jogo, Manchester United contra Manchester City, a gente pegou aqui o ambos marcam, né? Ambas equipes para marcar. Aí o segundo jogo, Borussia Dortmund e São Paulo, a gente colocou o Borussia Dortmund para marcar 2 gols ou mais, independente do resultado final.
Aí o terceiro jogo, Liverpool e Burnley. A gente colocou o Liverpool para marcar 2 gols na partida ou mais. Aí o quarto jogo, Red Bull Leipzig e Bayern de Munique. A gente colocou Bayern de Munique para marcar 2 gols ou mais. E o quinto jogo, Nottingham Forest contra o Arsenal, a gente pegou vitória do Arsenal. No final a gente teve aqui uma odd de 5,90, tá? Ficou uma odd bem interessante. E pela lógica, galera, esse bilhete aqui tem tudo para bater, tá? Sempre lembrando aí de colocar aquele famoso troco do pão, né? Valor baixo aí no nosso bingo. E sempre tendo aí responsabilidade, controle emocional e principalmente gestão de banca aí para você estar tendo um controle na sua banca, tá show, galera? Agora, por fim, aqui eu vou deixar a super odd da rodada, tá, galera? E a nossa super odd ficou desse jeito, ó. A nossa super odd aqui desse jogo entre Manchester United e Manchester City. A gente vai ter aqui a super odd, mais de meio gol pro Manchester United, tá? Independente do resultado final, o Manchester United tem que marcar um gol nesse jogo. A odd que era 1,25 foi para a odd 10, né? Então essa super odd 10 aí para vocês, lembrando que é para novos cadastros, tá? Você que já tem cadastro aí, tenta criar uma conta aí de algum familiar, de algum amigo que não tem conta lá na Estrela Bet, tá? Lembrando que essa odd é exclusiva lá na Estrela Bet. Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo no comentário fixado. É só você clicar aí que você já vai direto para essa super odd. Às vezes você procurando não vai conseguir encontrar, né? Então clica no link aí na descrição do vídeo no comentário para poder pegar aí essa super odd 10 para o Manchester marcar um gol, independente do resultado final, tá? Lembrando novamente, é para novos cadastros, tá? Então, se você já tem, tenta utilizar aí, fazer uma conta, né? Um cadastro com o nome de outra pessoa aí, obviamente maior de 18 anos, tá show? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, né, dos palpites e dos bilhetes que eu deixei para vocês. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder fortalecer aí, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro nesse sabadão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!